Eu espero que não aconteça o mesmo esse ano. Eu espero. E para isso só tem uma possibilidade. Vamos lá, gurizada. Vamos para as coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia, os cortes do Baldasso. Antes, presta atenção aqui. Tu tá com o nome sujo. Tu teve uma dívida expressiva, te atrapalhou, não conseguiu pagar e sujou teu nome. CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora, o que tu faz? Ah, Baldasso, tem que pagar a minha dívida para voltar a ter crédito, para limpar meu nome. Não, tá bem, mas tu pode limpar o teu nome antes, pode limpar o teu nome agora, com a Life Assessoria. A Life Assessoria, através de uma ação rápida, segura e eficaz, vai limpar o teu nome. Então conversa agora com a Life Assessoria nesse WhatsApp que tá aqui na tela, tá bom? Imagina, voltar a ter crédito para poder trabalhar até para pagar o que tu tá devendo. Fala agora com eles nesse WhatsApp aqui, tá legal? Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. A grande questão agora, para estabelecer o tamanho da pena do Rodrigo Moledo, é saber de que forma essa substância entrou no corpo dele. Eu quero lembrar para vocês alguns casos que já aconteceram de ingestão não voluntária de substâncias proibidas em que o jogador é surpreendido, né, por um exame antidoping positivo. O caso mais emblemático da história do Rio Grande do Sul é o caso do Anderson, volante do Internacional da década de 90. O Anderson fez um exame antidoping que deu positivo e apresentou no seu corpo ópio, que é a base da heroína, da cocaína, e na época foi um escândalo. E aí ele, ciente de que não tinha consumido nenhuma substância relativa ao ópio, ele foi fazer uma investigação junto do saudoso médico do Internacional, Dr. Luiz Crescente. E descobriram, depois de uma investigação, que o ópio presente no seu sangue, na sua urina, no seu organismo, provinha de um pãozinho num hotel que ele tinha comido que tinha sementes de papoula em cima do pãozinho. E essas sementes de papoula produziram o tal ópio que tinha no seu organismo. Ou seja, o jogador era inocente. O jogador era inocente. Já aconteceram outros casos de jogador que pega um creme para passar na pele e esse creme tem uma substância proibida que entra no seu organismo. Quer dizer, o que nós temos aqui que avaliar a partir de agora para saber o tamanho da pena do Rodrigo Moledo é a sua culpa. Se deliberadamente ele consumiu um produto com uma substância proibida para melhorar a sua condição atlética, acabou a carreira do Rodrigo Moledo. Ele vai pegar anos de suspensão, já tem 36 anos, acabou a carreira. Se ele não provar que essa substância entrou no seu corpo de forma inocente, sem que ele quisesse, acabou a sua carreira, porque a punição vai ser muito grande. Eu confio na palavra do Moledo. Eu confio na palavra do Moledo. Eu acho que o Moledo vai buscar explicações para os motivos dessa substância estar em seu corpo. Tomou enganado um remédio, tomou um remédio que não sabia que era para isso, sei lá, não sei, eu não conheço nada disso. Se ele provar, Lucas Fontes, se ele provar que ele não é culpado, que foi sem querer, a pena ainda vai existir, mas vai ser menor. Deixa eu dizer algumas coisas. Você sabe muito bem que eu não gosto do trabalho do Gustavo Grossi, mas não gosto mesmo do trabalho do Gustavo Grossi no Internacional. Tem várias questões aí. Primeiro que a teoria é linda, né? Sim, tem que formar jogadores, eles têm que ganhar, porque tem que criar o espírito vencedor também. Esse é o beabá que todos nós consideramos mais ou menos óbvio dentro do processo. O Grossi lembra que no primeiro ano o Internacional ganhou alguns títulos importantes na base. Sim, era o que vinha do trabalho anterior, não era o trabalho dele. Quando o trabalho dele começa a florescer, entre aspas, o Inter deixa de ganhar. E o Inter faz alguns fiascos importantes. Ele termina agora a sua manifestação dizendo que o Internacional, jogador para estar na base do Internacional tem que ter nível selecionável, nível de seleção. O Internacional tem pouquíssimos jogadores convocados à seleção. O Sub-15 do Inter não tem ninguém na seleção. O Grêmio tem 4. E nas outras categorias é ínfima a participação do Inter na seleção. Nós estamos, neste momento, sem formar jogadores, sem ter jogadores na seleção, que ganha preço, e sem ganhar títulos na base, fazendo fiascos importantes em várias categorias. Por isso que o trabalho é ruim. Gustavo Grossi está dando entrevistas, está manifestando as suas ideias, as suas teorias. As teorias, elas são lindas, mas na prática, o trabalho que é feito na base do Inter é muito ruim. E ontem alguém me cobrou, Baldasso, não adianta falar só no Grossi.
fala dos diretores da base, eu estendo a todos. O Gustavo Grossi é o escolhido para comandar esse processo e faz um trabalho horroroso. Agora, eu estendo a direção geral das categorias de base, aos diretores da categoria de base e ao presidente do Internacional, que mantém o trabalho como ele está sendo feito agora. Tá? É muito importante isso. O Inter não forma jogador. O Inter não forma jogador. O Internacional não forma jogadores de expressão. Nós não temos, nesse momento, nenhum guri da base que a gente diga, olha, tem um guri vindo da base que, meu Deus do céu, a gente sempre teve isso. A gente não tem agora. Nós não temos nenhum guri da base que a gente prospecte nesse momento que possa ser vendido por 15, 20, 30 milhões de euros. Não tem. Os últimos que se teve foram Vinícius Tobias, que não é da gestão Grossi, é uma gestão anterior, que foi torrado por um valor ínfimo, está no Real Madrid agora, né? E o próprio Praxedes, que está encontrando dificuldades agora, que também foi vendido, foi campeão da Copinha, que também não é da gestão Grossi, e foi vendido por um valor ínfimo, além de outros jogadores também. Então eu tenho sérias críticas ao trabalho de base do Internacional e a maneira como ele está sendo feito. Nós temos um trabalho ruim hoje, que não forma jogadores para jogar, que não ganha títulos importantes na base, que faz fiascos importantes lá também, além dos fiascos que nós estamos passando para o profissional, que não ganham títulos e eu não posso usar no time titular. Não tem nada neste momento. Não tem nenhuma solução do time titular do Inter neste momento que eu prospecte que possa vir da base. Nós estamos falando há muito tempo aqui de meio armador, né? Meio armador, tem que contratar meio armador, meio armador, meio armador. Por que a gente não citou em nenhum momento nenhum guri da base? Então não é desculpa para nada. Tá se dando essa desculpa para tudo. Na Copinha, em tudo tá dando desculpa que o Inter tá jogando com o ano anterior. Para com isso, o EFIPAM, fizemos uma fiasqueira no EFIPAM, tomamos goleada do Grêmio, porque era um ano anterior. Para com isso, gurizada. Vamos parar de dar desculpa. O trabalho é ruim. O trabalho da base do Inter é ruim. O Inter está prospectando errado, está garimpando errado, está conduzindo errado. O trabalho é ruim. E eu vou dizer mais, eu tenho muito medo do legado desse trabalho. Porque base tu não resolve de uma hora para outra. Base tu está começando a formar um guri de 15 anos para daqui 4 anos tu usar ele no profissional. Se tu tá fazendo errado com 15 anos, tu tá 4 anos atrasado. Quanto tempo nós vamos demorar para recuperar isso, cara? Quanto tempo nós vamos demorar para recuperar isso? Eu tenho muito medo do legado. Não só do trabalho ruim de agora, com os resultados de agora, mas do legado que esse trabalho de base do Inter vai deixar para o futuro. O problema é o seguinte, essa matéria também traz que o Internacional em 2022 pagou, prestem atenção nisso, 79 milhões de reais em juros e multas bancárias. 79 milhões de reais só de juro de banco e multa por atraso. Gente, como é que tu vai sair do buraco assim? Como é que tu vai sair do buraco? Eu tenho total entendimento, gente, que essa dívida não é de agora. Essa dívida é uma construção e a pandemia agravou. E a dívida na pandemia a gente não tem como cobrar muito porque caiu totalmente o faturamento e as despesas continuaram e foi um problema para todo mundo. Mas, de qualquer maneira, essa direção do Internacional, ela assumiu o clube prometendo fazer o diferente, né? Estancando a dívida do Internacional. Ela não estancou a dívida do Internacional, a dívida do Inter está aumentando e a matéria mostra isso. E o pior de tudo é o seguinte, com esta dita loucura pela austeridade financeira para estancar a dívida do Inter, não se fez time, se contratou pouco, se contratou barato e se contratou mal. E nós não tivemos times competitivos na gestão Barcelos com essa justificativa ou essa desculpa. Resumo da história, nós não disputamos nenhum título por conta da tal austeridade financeira e não diminuímos a dívida. A dívida está aumentando. Ou seja, a gestão não conseguiu nem uma coisa nem outra. Porque se eu não tivesse time competitivo e entendesse que diminuíram a metade da dívida do Inter nesse período, haveria uma justificativa para isso, seria um momento de transição do clube. Ou ao contrário, se tivesse aumentado a dívida como está aumentando, mas eu tivesse contratado grandes jogadores e tivesse feito times competitivos para valorizar os jogadores, para vender, para passar de fase nas competições e ganhar as premiações, para ganhar títulos, também não tem isso. Então a atual gestão do Inter, ela não tem nada. Porque ela não nos dá time competitivo porque não quer gastar e aumenta a dívida. E outra, o não quer gastar da atual gestão, ela é altamente subjetivo. Gastou 10 milhões de reais de multa para o Miguel Ángel Ramírez, 11 milhões de reais para comprar nem a metade do David. Né? Então não há justificativa. E outra coisa que para mim é muito grave no processo, nós estamos falando do aumento de dívida
em que no meio do processo o Inter fez a maior venda da sua história, que foi o Yuri Alberto, que não foi contratado por essa gestão. Foi contratado pela gestão anterior por 10 milhões de reais e por essa gestão foi vendido por 150 milhões de reais. Esses 150 milhões de reais da venda do Yuri Alberto não serviram nem para estancar a dívida do Inter. A dívida está aumentando. Gente, isso é um escândalo, cara. Isso é um escândalo. 79 milhões de juros bancários. Vocês têm consciência do que é isso? O momento é de calamidade. Aí tu vai me dizer, então não tem que contratar. Olha, querido, esse não tem que contratar não resolveu nada até agora. Eu repito e digo para todos vocês, só há uma maneira no futebol de tu ser superavitário, começar a pagar suas dívidas e trabalhar não sempre no vermelho. Só há uma maneira, fazer grandes times, ganhar títulos, valorizar jovens para vender por 15, 20, 30 milhões de euros. É o único jeito. O Inter não tem isso. E não tem dívida estancada e não tem nada. É bom jogador, é um jogador que foi muito bem no Corinthians e no Palmeiras, tem espírito de liderança. Não é o que eu mais preciso, ele vem para uma função que eu já tenho o Arangues, que eu já tenho o Gabriel, então eu não entendo muito bem a loucura por essa contratação. Se fosse início de temporada, eu estaria entusiasmado, porque ele realmente é bom jogador. O outro lado, tem mais de 30 anos, é mais um jogador de meio para frente com mais de 30 anos que o Inter contrata. Tá bem, vamos embora, vamos com o Bruno Henrique. O que eu estou dizendo em relação ao Bruno Henrique desde que começou a especulação da vinda dele? Não é, obviamente, uma má contratação. Ele é um bom jogador. Se eu tivesse no início de temporada, em que eu estou formando o grupo para a temporada, eu estaria batendo palmas de forma esfuziante para essa contratação. E eu não tenho dúvida que ele agrega em qualidade a este setor. A minha única bronca, e não é bronca, minha única objeção, também não sei se eu trato como objeção, mas é aquela, né, eu torço um pouquinho o nariz, porque eu estou desperdiçando cartucho numa posição que não é a posição prioritária do Inter para a contratação neste momento. Eu estou clamando, o Inter está sedento por meias armadores, que ele definitivamente não é. Então eu tenho medo que esse tipo de contratação inviabilize a contratação de um meia. E eu estou achando que o caminho vai ser esse, Lucas Fontes, porque o que a gente está vendo, o que a gente está lendo e o que a gente está colhendo dos bastidores é que o Internacional está encontrando imensas dificuldades para contratar um meia armador e que, por isso, pensa num meio-campo com Bruno Henrique, com Arangues e talvez até com o primeiro volante envolvido. Na hora que anuncia a contratação não parecer chato é difícil, mas eu vou continuar batendo na tecla do meio armador, gente. O reserva do Alan Patrick, né? Nós ganhamos um estofo no meio campo com a contratação do Bruno Henrique porque é bom jogador, mas seria uma ideia um pouco diferente, né? Uma ideia um pouco diferente. Teria que formatar um tripé de abertura de meio campo, com o Bruno Henrique de um lado e o Arangues do outro, os dois à frente do Gabriel. Mas vamos ver. Talvez dê certo, tomara que dê certo. Que é a questão da idade, né, da média de idade. Se nós pegarmos hoje o meio de campo para frente do Internacional que nós projetamos como titular, nós temos um meio campo com uma idade mais avançada, né? O Gabriel tem mais de 30 anos, o Arangues tem 33, o Bruno Henrique tem 33, o Alan Patrick, se eu não me engano, tem 32. Aí tem se for Luiz Adriano e Valência, Luiz Adriano 35, o Valência também mais de 30. Se for o Wanderson, aí, né, baixa um pouco. Mas é um meio-campo que eu não sei se tem como a gente esperar muita intensidade. Qualidade, sim. Mas intensidade eu não sei. Eu fico um pouco preocupado em não fazer uma mescla com mais juventude para ter um pouco mais de intensidade. Isso me preocupa um pouquinho, confesso para vocês. Nós temos um meio-campo para frente qualificado com o que estamos formando, embora eu ainda queira um meia armador, mas mais velho, né? Mais velho. Vamos ver. Vai. Então? Não, o Gabriel é um bom primeiro volante. Eu acho que em determinado momento, depois que ele se machucou, como o Inter não conseguiu contratar um substituto para ele, a gente foi superestimando o Gabriel. Houve um momento que nós tratamos o Gabriel como o Tony Kroos, né? Ele não é isso. Ele é um bom primeiro volante. Ele é bom. Ele, assim, ó, o ano passado no Inter, como primeiro volante, ele cumpriu o que a gente espera de um primeiro volante. Líder de grupo também. Eu não tenho nada a reclamar do Gabriel, né?
E tá bem. Se ele voltar e como que ele jogava o ano passado, tá ótimo para o Internacional. Tá ótimo. Toda essa formação de grupo que a gente vê alguns movimentos interessantes agora não era para agora, né? Era para o começo do ano. De novo, nós estamos formando o time no meio do ano, que nem o ano passado. O que aconteceu no ano passado? Nós formamos um time razoável no meio do ano, o time foi engrenando. Quando engrenou, o que tinha para disputar? A segunda colocação do brasileiro, porque o Palmeiras já estava disparado, já tinha caído de todas as competições. Eu espero que não aconteça o mesmo esse ano. Eu espero. E para isso só tem uma possibilidade. Ganhar do River Plate. Porque senão vai ser rigorosamente igual ao ano passado. Nós estaremos disputando uma posição no G4 do Campeonato Brasileiro, porque alguém já vai estar disparado. Como está agora, né? O Botafogo está quantos pontos na nossa frente? 13, 14 pontos na nossa frente? Difícil, né? É isso. Nós estamos fazendo um time qualificado do meio para frente, mas velho. Que vai ter problemas com intensidade, não com qualidade. Um time mais velho. E é aquela coisa, né? Quem nós temos no time hoje que nós estamos projetando para vender? Porque precisa para a saúde financeira do clube, né? Nós estamos fazendo um time, percebam, olha comigo. John, nem do Inter vai sair. O Rocher, que vai entrar no lugar, não é um jogador que tu vai vender depois. Tu vai usar ele. Bustos, acho que não é jogador para tu fazer dinheiro vendendo hoje. Vitão nem do Inter né? Estendeu o empréstimo. O mercado, quase ex-jogador. O René também não é jogador para vender. Gabriel não é jogador para vender. Arangues também não. Bruno Henrique também não. Alan Patrick também não. Wanderson também não. Pagou 4,5 milhões por ele. Não vai vender, ganhar dinheiro com isso. E o Valência também não é jogador para vender. O Inter não tem jogador para vender hoje. Jogadores que o Inter tem para vender hoje, em tese, vão virar banco. Que é o Johnny e o Maurício. E tem guri chegando que pode prospectar, de botar no time, estourar e vender? Nenhum. E precisa vender, velho. Não adianta. Tu precisa pelo menos fazer uns 2 negócios por ano, faturando 15 milhões de euros em cada um, para tu manter a saúde financeira do clube. O Inter não tem mais nada disso. Porque a base não forma. E pelo que eu tô vendo, não vai formar tão cedo. Tá curtindo? Tá curtindo os cortes do Baldasso? Tem mais. Segura aí que tem mais. Antes eu quero saber se tu tá tomando multa de trânsito. Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não tá perdendo carteira? Imagina tu ficar sem dirigir. Como é que fica a tua vida pessoal e tua vida profissional? Um inferno, né? Tem carteira suspensa. Imagina. Vamos ver como é que tá isso aí? SOS Multas. Respira. Nesse número que tá aqui na tela, que é fixo e é o WhatsApp também. Manda o WhatsApp para eles. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão dizer qual é o tamanho do problema, o que está acontecendo e qual é o caminho para tu resolver. Fala agora com SOS Multas nesse WhatsApp. E segue com os cortes aí. Foi o que o presidente Carvalho fez. O presidente Carvalho assume o Inter em 2002. Não tinha nada, não tinha base, não tinha nada. Aí o que ele faz? Até o Fernando Miranda tinha plantado algumas coisinhas. Não vamos ser injustos, né? O Nilmar veio na época do Fernando Miranda. E estava na base. Mas vamos lá. O Fernando Carvalho teve que fazer um time de empréstimos. O time do Inter de 2002, que quase caiu para a Série B, eram belíssimos jogadores. Porra! Fernando Baiano, Fabiano Costa, Alexandre Rottweiler, tinha um monte de jogadoraço. Só que tudo emprestado até o final do ano. Ou seja, os caras chegaram no Inter com a cabeça que iam embora já. Então já estavam pensando no futuro. E o Inter ainda atrasava salário, quase caiu para a Série B. Só que aí em 2003, um ano depois, o Fernando Carvalho coloca o trem no trilho. E aí começa a vir Daniel Carvalho, Nilmar, depois vem Sobis, e depois vem Pato, e depois, né? E aí nós começamos a vender jogador. O Inter foi, entre 2000 e 2010, o maior vendedor do futebol brasileiro. O Inter fazia muito dinheiro e tinha saúde financeira, porque é assim que funciona o futebol. Faz bom time, coloca o guri no meio do bom time e começa a fazer dinheiro. Sobis entrou num timaço do Inter, ele era muito bom jogador, tinha qualidade, tinha personalidade e arrebentou. E aí se vendeu. E é assim que se faz. Cara, o Bustos, o Mano adora a questão ofensiva do Bustos, que até não tem se complementado. Mas defensivamente o Bustos é uma calamidade. Marcando o Bustos é uma calamidade. Quer manter o Bustos? Tá bem, mas vai ter que buscar uma proteção. Nós vimos no final de semana o Marcelo jogando pelo Fluminense. O Marcelo não era lateral esquerdo. O Marcelo estava jogando armando o time. Quem cobria era o Felipe Melo. Cobriu o lado esquerdo. É isso aí.
Tu quer deixar o Bustos no time, mas reforça a tua cobertura pelo lado direito, porque é uma calamidade. O Keno, no final de semana, fez uma festa e todo mundo faz uma festa em cima do Bustos. Todo mundo faz uma festa em cima do Bustos.